Quando se trata de fazer algo pelos outros e de coração, o brasileiro é imbatível. É um povo amigo, caloroso, que está sempre por perto quando a coisa aperta. Alguns chamam isso de empatia, outros de consideração. Mas esse cuidado todo, que na verdade está além do cuidar, tem um nome muito especial: zelo. E cada vez mais brasileiros têm zelo pelos pais, pelos filhos, pela família inteira. Tem zelo pelos pets, pelos amigos e até por si mesmos. Cada um com o seu motivo e todos com uma certeza: ter zelo faz toda a diferença. É poder contar com milhares de benefícios e com suporte completo ao longo da vida inteira, no país todo, a qualquer momento. Porque não importa a hora nem o lugar, o Grupo Zelo vai estar presente para fazer o que o brasileiro sabe fazer como ninguém: cuidar, de um jeito muito especial. Grupo Zelo. Quem tem, vive bem. Oi, pessoal! Como vocês estão? Que prazer recebê-los mais uma vez aqui para o nosso episódio do podcast. Esse sonho que está saindo do papel, graças e o nosso muito obrigada ao Grupo Zelo por estar sempre apoiando aqui. Quem nos acompanha nas redes sociais, por favor, vão lá, nos sigam, compartilhem esse episódio em todas as plataformas de áudio, porque a gente está aqui realizando um sonho de levar informação para vocês, de mudar o cenário do acolhimento às mulheres com perda gestacional. E a gente faz isso aqui com muito carinho. E temos uma convidada muito especial para hoje. É uma grande parceira de trabalho, uma grande colega, né? Eu tenho muito prazer de receber Mariana Amaral Pedroso. A Mari é graduada, né, pela Universidade Federal de Medicina de Minas Gerais. Ela é especializada em ginecologia e obstetrícia e titulada pela Medicina Fetal da Febrasgo e diretora técnica da Clínica Fetale, Medicina Fetal. Primeiro eu vou agradecer você, a sua presença, Mônica, todo mundo que vai assistir, voltar a agradecer o Grupo Zelo, né, que tem feito isso com zelo. Não é à toa que eles têm esse nome, né, que cuida do processo inteiro, do início ao fim, com muito propósito, né? A gente conheceu o Lucas aqui há pouco tempo e eu fiquei impressionada com ele. Achei ele um homem tão centrado. Já tinha conhecido ele outras vezes, mas escutar ele falando, acho que foi sensacional, porque trabalhar com a morte exige muita coragem. E eu acho que ele está junto em promover despedidas respeitosas. Sim. E vem de encontro ao nosso trabalho, e vem de encontro ao seu trabalho, né? Então, não é à toa que estamos aqui juntos, todos. Pois é, porque é isso. A gente vai... aquela frase do Michel Odin, que para mudar o mundo precisa mudar a forma de nascer, vou complementar e dizer que precisa mudar a forma de morrer também. E a gente usa essa palavra mesmo, porque eu acredito que nós vamos plantando, né, sementes para entender que pode ser falado de forma humana, respeitosa, acolhedora e direta. E é disso que nós vamos falar hoje. Então, Mariana Pedroso, vou passar a palavra para ela, mas assim, olha, é importante entender que as pessoas que estão aqui, que participam desse podcast, são as pessoas que transformaram a vida num propósito dentro do talento, na missão. Então, todo mundo que vocês vão assistir aqui tem um propósito e uma missão. E aí a gente percebe que esse é seu caminho, né? Como é que você escolheu a tua profissão? Assim, o que te levou a fazer o que você faz? Primeiro, eu queria agradecer demais o convite. É uma honra estar aqui com pessoas tão queridas e competentes, né? Mônica, Paula, que não está aqui, você, que eu admiro demais o trabalho.
E parabéns pela iniciativa, né, por tocar em assuntos que às vezes são difíceis, né, espinhosos, e por trazer informação para esse público, né? Então, muito, muito obrigada. Estou muito feliz de estar aqui. Mas em relação a como que eu escolhi, né? Na verdade, a medicina fetal me picou, assim. Quem é picado pelo bichinho da medicina fetal nunca mais. Você tem cura, né? Mergulha. É um mergulho, exatamente. Então, quando eu fiz a minha residência de ginecologia e obstetrícia, eu fiz pela FEMIG, no Hospital Júlio Kubitschek. Até o meu R3 eu não sabia o que eu queria. E eu passei por um estágio de medicina fetal que foi um horror para mim, assim. Eu tinha certeza que eu não queria medicina fetal naquele estágio de R3, porque não se fazia nada pelas mulheres. Era um pré-natal de alto risco, basicamente isso. E aquela loucura de ambulatórios, assim, eu até entendo um pouco, né, o quanto que é difícil você acolher todas essas mães no SUS, né, e dar o tratamento que elas merecem, assim, mas foi muito decepcionante para mim. Para fazer um parênteses, explica para as pessoas o que é a medicina fetal? Medicina fetal, eu falo que a gente é o pediatra do feto, né? Assim, mas não só do feto. A gente olha bastante para ele, mas a gente cuida também da mãe. E a medicina hoje fetal, a gente chama, até tem uma tendência a gente chamar de medicina materno-fetal, que a gente vai rastrear doenças fetais, né? Doenças maternas também, como a pré-eclâmpsia. E a gente é o braço direito do obstetra, né? A gente não faz o pré-natal, mas a gente vai o tempo todo estar em contato com ele ali. Então, a gente é um auxiliar para a gente otimizar todo esse cuidado da mulher e do feto, né? Então, a gente tem o ultrassom, que é a nossa ferramenta, né? É a forma como a gente faz o exame físico do feto, né? E ele vai proporcionar como que... Eu falo que o mundo intraútero, ele é desconhecido, né? Ele é um mundo que a gente fica tentando descobrir muitas coisas dele, mas ainda a gente tem muito a caminhar nisso. Mas o ultrassom permite hoje que a gente enxergue muito ali dentro, né? E a gente olhando também para algumas características maternas, a gente consegue cuidar também dessa mulher. Então, é sempre o binômio, né? Mãe, feto. E quando existe uma patologia, uma doença fetal, a gente vai atuar junto com o obstetra para ver qual que é o melhor momento do nascimento, como que a gente vai acompanhar, existe alguma coisa a se fazer em termos de tratamento, como que vai ser o diagnóstico, o que mais que a gente pode lançar mão além do ultrassom, né? Então... eu falo que a gente é o braço direito, assim, do obstetra nesse cuidado com a mãe com o feto. Exatamente. Eu principalmente, né, que meu número de pré-natal de alto risco é muito grande, eu tenho a Mari, né, eu falo assim, a gente se fala todos os dias praticamente pelo telefone, e tanto tempo que a gente não se vê presencial, né? Muito bom você estar aqui. Mas é exatamente isso, assim, a gente conduz. Por que você requisita ela? Me conta. Porque eu preciso ter um profissional capacitado que vá me ajudar nesse cuidado com o bebê. Porque, assim, eu tenho... né, o alto risco materno envolve um alto risco fetal direto. Então, assim, eu tenho como cuidar da mãe, pegar exames maternos, conduzir uma doença materna, mas eu preciso saber exatamente o que está acontecendo dentro do útero com o neném. E deixa eu fazer um parêntese aqui. Hoje, a medicina, como de forma geral, né? Ela está caminhando muito, né? Cada vez mais a gente tem mais conhecimentos, né? E com a melhora dos equipamentos de ultrassom, a gente enxerga mais coisas. Então, mais sinais aparecem, mais informações vão acontecendo aí, vão chegando para a gente. Eu brinco que também não é só o aparelho, né, Mari? Eu acho que, assim, com certeza. Não adianta você dar uma Ferrari na mão de quem não sabe dirigir. Eu Exato. acho que essa capacidade do olhar, de entender o que está vendo, é a mesma coisa de um obstetra bem capacitado. Eu acho que não adianta levar um pré-natal sem solicitar os exames necessários, sem avaliar, sem pensar numa provável doença. Então, assim,
Isso te torna uma profissional diferente no mercado, né? É. E é exatamente esse ponto que a gente traz. Porque da mesma forma que eu tenho certeza que, né, ser uma referência num alto risco, ser uma referência em perda gestacional, eu recebo mulheres com essa dor todos os dias, para você também. Porque muitas das minhas eu tenho... Não, eu também encaminho as minhas pacientes para Fetale, principalmente porque eu sei que vai ter um cuidado diferenciado, né? Porque olha só, gente, nós não falamos a palavra ultrassonografista nenhuma vez, porque porque o senso comum vai chegar nesse lugar e tem pânico desse lugar. O senso comum tem pânico. Eu estou falando diretamente para você que está aí me ouvindo, e eu tenho certeza que você tem uma história para contar sobre um ultrassom que você tenha feito que não foi tão bom assim, né? Que você se sentiu desrespeitada, não acolhida. E a grande maioria das vezes que a gente recebe uma notícia ruim é dentro de uma sala de ultrassom. É dentro. É ali que começa, né? É ali que começa. E é ali que geralmente instaura um trauma. Geralmente instaura uma sensação de medo. Porque, assim, eu fiz os meus ultrassons e todo mundo já vai um pouco tenso. Então, é desmistificar até esse nome, entender que a medicina fetal é para muito além disso. Exato. A medicina fetal, ela é uma especialidade que ela vai abranger não só o ultrassom, ele é a ferramenta da medicina fetal, né? Mas ela abrange muito mais. Ela vai propor diagnósticos, tratamentos, ela vai fazer procedimentos invasivos, né? Hoje temos aí a cirurgia fetal, né, que está agregando também a essa especialidade, que é a minha paixão, né? Mas o ultrassom, ela é um detalhe. Ela é um pequeno detalhe. Ele faz parte da consulta de medicina fetal, né? É claro que eu faço os ultrassons habituais também, que é a grande maioria, né? Que é um bebezinho que está desenvolvendo bem, que está tudo ótimo, que a gente só faz esse rastreamento, essa evolução dele aí intraútero. Mas quando você fala de medicina fetal, é outra especialidade. E é importante para as pessoas entenderem a diferença. Isso. Né? Porque muita gente nem sabe que existe. Exatamente. Agora, isso é que virou missão, então, quando você estava lá no R3. Aí eu fiquei, assim, muito frustrada com o meu estágio de medicina fetal do R3. E aí, falei, o que eu vou fazer, né? Tô chegando, tem que resolver meu R4. Eu sabia que eu queria ir para uma subespecialidade, né? E aí, fiquei flertando ali com a reprodução. E eu fui para um estágio em Portugal. E nesse estágio, eu pedi um estágio em reprodução. Eu falei, deixa eu mergulhar aqui um pouquinho na reprodução, ver como é que é. E cheguei lá e falei, não é isso. Não é isso. Eu falei, não é isso. E lá eles têm a ginecologia, a residência de ginecologia deles é muito extensa, né? São 7 anos. Então, eles têm muita calma para fazer tudo, todos os estágios. Estava chegando uma residente lá, eu fiquei em Porto, e estava chegando uma residente de Londres. Ela ficou, a medicina fetal dela, ela fez em Londres. E eu conversei muito com ela. E ela ia falando e eu, nossa, legal isso. Outro mundo. Outro mundo. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu matava as aulas de reprodução e ia assistir às aulas de discussão de medicina fetal deles. Então... Eu ficava de penetra lá nas reuniões da fetal e aquilo já me bateu no meu coração. Eu falei, outra coisa, isso aqui é outra medicina fetal. Né? Aí voltei para o Brasil, fiz para minha sorte, não tinha em 2015 isso, não tinha prova de residência de reprodução. Então eu não fiz, eu fiz para ultrassom. Né? Fiz assim, vou fazer e vamos ver o que vai dar. E aí, entrei no R4 de ultrassom, em ginecologia e obstetrícia, e lá eu tive muito contato com uma medicina fetal que eu já gostei muito. Eu tinha uma preceptora maravilhosa lá que me levou para essa fetal. E aí, no final do meu R4, eu fui para o estágio de Londres, que é esse que a residente lá de Portugal tinha me falado. Eu consegui
E eu fiquei lá 3 meses e eu fiquei assim, aí acabou. Esse estágio foi o divisor de águas na minha vida. E o que você viu que era diferente da prática de lá e aqui? É muito diferente, assim, é muito diferente no sentido de... Europa é uma cabeça completamente diferente, eles são muito frios, né? Eles são muito práticos, não vou nem chamar de frios, eles são muito práticos com as questões, né? Mas uma organização, assim, incrível, amo organização, então, assim, todas as pacientes da Inglaterra chegavam com 12 semanas para você fazer um morfo de primeiro. E aí foi a primeira vez que eu tive contato com o morfo de primeiro, assim, o verdadeiro morfológico de primeiro trimestre, né? Um morfológico de segundo trimestre muito bem feito, os procedimentos invasivos, e aí eu comecei a acompanhar as cirurgias fetais com o Kypros Nicolaides, né? A gente assistia às cirurgias fetais, e eu assisti o pai da medicina fetal fazendo consultas de medicina fetal. Então, assim, aquilo para mim, eu estava no céu, né? E aí mergulhei. Aí foi assim, nós brasileiros, nós somos mais emotivos, né? Lá, por exemplo, você vai fazer um morfológico de segundo trimestre, ou mesmo um ultrassom com Doppler, não tem esse negócio, vamos fazer um 3D, não sei o que. Elas, não, tá tudo bem com meu filho, tá tudo bem. Então ótimo, essa é a notícia que eu quero saber. Ponto. E quando não tá? E quando não tá, qual que é o caminho que eu tenho? Né? Esse é tudo muito... É diferente da gente. Isso é muito diferente e me assustava um pouco, né? Lá eles têm essa questão da interrupção da gestação em qualquer idade gestacional, que eu fiquei desesperada com isso, né? Nunca vi isso, né? Então, mas é interessante a gente ter contatos para a gente também saber, né? Ampliar a consciência. Ampliar, exatamente. Né, sem nenhum julgamento para isso, mas é importante. É diferente da gente aqui, mas foi muito importante para eu entender, né, que cada paciente tem a sua maneira de lidar com aquilo, né? Quando você tem alguma notícia que não encaixa ali na sua expectativa. Porque a primeira pessoa vai ser você a trazer a notícia. Exatamente. E o que te faz diferente em dar uma má notícia? Bom, assim, eu não sei muito falar, assim, é difícil falar da gente, né? Mas eu tento ser calma e eu tento conectar com o casal, né? Sempre é difícil estar a mulher sozinha, né? Geralmente está a família ali. É importante você falar. É. Se a mulher está sozinha, você dá a notícia? Dou. Eu dou porque eu não consigo não ser verdadeira com aquela paciente naquele momento. Uhum. E eu sou muito expressiva. A paciente vê na minha cara que tem alguma coisa acontecendo, né? Mas você fica ali com ela, toma o tempo que ela... Não, aí eu esqueço do tempo. E o que ela demandar de mim, eu vou estar ali, né? Uhum. Então, a notícia, quando você tem, né, um bebê, por exemplo, um ultrassom extremamente, eu vou falar delicado. É um morfológico de primeiro trimestre, que é, né, o da translucência nucal, mais conhecido como o ultrassom da translucência nucal. Esse ultrassom, geralmente a paciente fez um ultrassom ali com 8, 7 semanas e é um cisquinho de embriãozinho, né? Quando ela vem ali com 12 semanas, já é um bebezinho formado e muitas vezes não, já evoluiu muita coisa ali. E aí eu vou achar alguma coisa que fugiu do esperado. E aí, mas a paciente está em festa, a família está em festa. Eu já tive ultrassom que tinham 8 pacientes, 8 familiares. Ali. E é um ultrassom que cada vez mais, pelo menos aqui no Brasil, né, a gente tem aí as descobertas do sexo, os chás revelações, e elas vão achando que vai descobrir o sexo do bebê. E faz antes desse ultrassom, faz o chá, a revelação antes do morfo de primeiro. Faz, né? E eu fico em pânico, né? Não, porque aí você vai pegar uma paciente que fez esse de 8 semanas, viu que o coração estava batendo, vai lá no laboratório, colhe uma sexagem, está comprando o balão para estourar o balão colorido. E aí vai lá. E aí chega no morfo de primeiro trimestre. Quantas coisas podem acontecer? Pode uma gestação não ter evoluído.
Chega lá, o coração não está batendo. Parou de desenvolver com 9. Eu escuto muitos casos. Quantas vezes, assim, né? Tipo assim, ou você já pega uma nuca com um marcador alterado, ou você já pega uma resistência de artéria uterina muito alterada, enfim. É um ultrassom extremamente delicado, né? Porque eu falo que hoje esse é o ultrassom principal da gestação. Porque a gente rastreia muitas coisas já muito inicialmente. Né? Então, desde a anatomia do bebê para aquelas semanas, eu já vou olhar ele todo, né? Polo cefálico, tórax, abdômen, membros, todos os marcadores para a gente rastrear síndromes genéticas, né? Então, eu vou olhar translucência nucal, osso nasal, ducto venoso, tricúspide, vou olhar placenta, vou olhar colo, muitas das vezes, né? A gente ainda não tem... o colo é discutível, mas a gente dá uma checadinha, né? A gente vai olhar Doppler das uterinas. Então, muita coisa pode acontecer, né? E aí, quando a gente tem uma alteração, eu sento com o casal e vou explicar. Eu falei, olha, essa alteração significa isso, te aumenta o risco para isso. Qual que é o caminho que a gente tem agora? A gente vai para o diagnóstico e aí a gente tem que ir para uma amniocentese, ou então uma biópsia de vilo, ou então não, vamos esperar, né, o caminho é esse. Então, tudo depende do que está alterado também, né? As pacientes, elas querem, sabe, assim, elas vão com a cabeça lá no futuro já, né? Meu filho vai nascer vivo, não vai? Ele vai... uma pergunta muito frequente é assim, ele vai ter alguma alteração neurológica? Né? Ele vai caminhar, ele vai falar, ele vai comer, ele vai ter uma autonomia. Então, são perguntas que vão muito, né? É um caminho para a gente chegar até essa resposta. Né? E já dá para ver muita coisa, né? Assim, dá para ter um diagnóstico muito preciso, assim, né? Nesse... o morfológico de primeiro, ele é, assim, um ultrassom fundamental. Né? Eu falo, se tivesse que escolher um ultrassom na gestação, seria esse, né? E tem marcadores super importantes. Então, e, por exemplo, hoje a gente já faz rastreamento de doenças que são possíveis de tratamento intraútero. Então, a mielomeningocele, a hérnia diafragmática congênita, muitas das vezes a gente já consegue rastrear aquela paciente ali no morfo de primeiro. E a Fetale cuida de tudo isso? Cuida. E aí, por que isso é importante? Porque você consegue planejar essa gestação. Né? Quais são os passos que a gente vai dar? Porque, às vezes, nem sempre o passo é de um dia para o outro. Né? Às vezes, eu tenho exame que demora 30 dias, 40 dias para sair. Às vezes, eu tenho, para eu conseguir colocar essa paciente dentro de um bloco cirúrgico para fazer uma cirurgia, é uma luta. Né? É muito trabalhoso. Então, quando você, desde cedo, já consegue mapear, né, e já rastrear esses bebês, você tem um planejamento. E você dá tempo para essa família elaborar a notícia. Isso é fundamental. Assim, a coisa que mais é difícil para a gente é quando é aquela notícia. Por exemplo, a gente já teve paciente, veio fazer morfológico 24 semanas, tem um diagnóstico de mielo, ela tem só até 26 semanas para operar. É uma loucura, é um trator em cima dessa família. E aquelas, eu falo assim, na nossa rotina, eu acho que dentro da medicina fetal a gente esbarra no diagnóstico mais melindroso que eu acho que a gente pode ter, que são as doenças cromossômicas, que eu gosto de falar nesse assunto, e não usar esse termo incompatível com a vida. Sim. Né? Que são as doenças de um prognóstico restrito à vida extrauterina. Né? Mas incompatível com a vida... Existe vida, né? O neném está vivo dentro dela. Não tem como falar que é incompatível com a vida se está ali vivo. Seja 10 semanas, 12 semanas, 24 semanas, 39 semanas. Se é um bebê que vai nascer e vai falecer via óbito, né? Em poucas horas, enfim. Tanto que a gente mudou essa frase, né? A gente começou a falar incompatível com a vida que a gente queria. Incompatível com a vida que a gente planejava. Mas compatível com a vida dele. É compatível com a vida que ele tem. Mas que dentro da nossa medicina é um diagnóstico restrito. Né? É um diagnóstico, é um prognóstico ruim. E eu acho que essas são as notícias mais difíceis. Né? E aí?
Pois é, a notícia, por exemplo, de um bebê que tem uma trissomia do 18, do 13, ela é muito mais difícil para mim, por exemplo, do que um bebê com síndrome de Down, né? Uma trissomia do 21. Porque a gente tem dois mundos que se juntam ali. A gente tem o mundo daquela família, com todos os valores dela, o que ela pensa do filho, quanto que aquele filho foi desejado. E a gente tem a medicina ali com as suas estatísticas, né? Então, como você junta essas duas coisas é que talvez está a chavezinha ali, né? Porque você simplesmente falar assim, olha, o seu filho não vai sobreviver porque ele tem uma trissomia do 18, 99% dos bebês vão morrer e tal. Toma aqui seu laudo, vai para o seu médico, né? Isso meu Deus, né? É o que você falou no início. Não tem nada para fazer por ela. Como se fosse isso. Agora, quando você fala assim, o seu bebê, ele tem essas características, a gente tem que pensar nessa síndrome, nós vamos investigar ou não, né? Porque tem isso, às vezes você vê todas as características no ultrassom e que são muito típicas daquela síndrome. A família quer ou não investigar intraútero. Não tem certo e errado. Não tem isso. Tem o que aquela família dá conta. Não tem certo e errado. Escutaram? Não tem certo e errado. Não tem. E eu falo isso muito. Né? Eu falo, olha, eu falo tudo que eu achei no ultrassom. Eu sou nessa parte muito técnica, porque eu sei que as famílias hoje elas demandam uma informação, elas querem saber. Né? Então, eu explico tudo, eu vou passando tudo com elas e mostrando ali no ultrassom. E eu falo, olha, quando a gente tem esse número de alterações aqui no bebê, a gente tem que pensar nessa doença. Vocês querem investigar? Aí a família, às vezes, ela vai pensar, às vezes ela já quer fazer ali na hora, porque ela está ansiosa, ela quer já ter a resposta, para ela saber qual que é o próximo passo que ela vai dar. Né? E ela, porque eu fico pensando numa notícia assim, né? Tá escutando? Dá conta ainda de fazer contato com você? Porque assim, o que eu escuto muito no consultório aí eu não escutava mais o médico. Eu só via a boca dele gesticulando, eu já fui para outro lugar. Então eu imagino que esse contato nesse momento para você que está ali dando essa notícia, né, é muito importante, assim, você trazer ela de volta. E elas não escutam. Não, né? Não. Muitas vezes a família, o pai ou a mãe, né, quem está acompanhando, vai pegar um pouco. Um pouco, porque ele está também extremamente emotivo naquele momento. A mãe, ela chega um momento que ela para, ela está te escutando, mas ela vai deletar aquilo. Porque a única coisa que ela pensa é assim, meu filho vai viver ou não. Então, isso é importante. Você vê que essa paciente ela não está te escutando mais. Né? E aí, o que eu faço? Geralmente, eu explico tudo, porque é papel, assim, eu sou desse jeito, eu gosto de explicar tudo. E eu chego, né, até assim, olha, o provável diagnóstico é esse. Aí eu paro e eu pergunto assim, nesse momento, o que vocês entenderam? Aí geralmente elas podem estar em choque, elas não falam nada, elas vão elaborar isso depois. Isso geralmente com quantas semanas já, Mari? Geralmente é no morfo de primeiro ou no morfo de segundo. É para as pessoas saberem mesmo. São nos 2 morfológicos que a gente consegue já pegar essas alterações, né? E o morfo de segundo, ele é especialmente assim, porque estava tudo bem até então, você chega no meio da gestação, você tem uma notícia dessa. Exatamente. Né? Que aí é um choque muito grande. O morfo de primeiro ainda tá muito cedo. Mas né? é mais difícil fazer esse diagnóstico no morfo de primeiro, não? Depende do quê? Depende de qual doença que a gente está falando. Às vezes, por exemplo, trissomia do 18, do 13, elas são doenças genéticas muito floridas em termos de alterações do bebê. Então, a gente já pega ali no morfo de primeiro. Difícil passar, mas pode. Né? Muitas vezes elas vêm para a gente também depois, né? Com esse laudo. E é exatamente o que você falou, assim,
até entender até quando ter essa certeza, fazer uma biópsia de vírus, né, ter um cariótipo fetal, a paciente vai dar conta no pré-natal, entendeu? Então, assim, na hora de caminhar com ela, eu sempre falo assim, vai mudar para você ter certeza de um diagnóstico? Porque, para mim, muda a forma de cuidar desse bebê. Eu preciso saber como eu vou trazer esse bebê ao mundo. Eu preciso saber qual a idade gestacional é mais seguro dele nascer. Se eu preciso colocar um cardiologista, um cirurgião cardíaco dentro da sala de parto comigo, se ele tem uma cardiopatia importante, entende? Eu falo assim, tem como a gente cuidar disso tudo e você não ter certeza de um diagnóstico? Ou você quer saber para a gente caminhar disso de uma forma mais, né, mais assertiva? Então, assim, é isso, assim, você tem que entender exatamente o que a paciente dá conta naquele momento. E a grande maioria quer saber, não? Grande maioria. Hoje, a grande maioria já quer saber. Talvez existe uma negação no primeiro momento. Geralmente, por exemplo, a paciente que nunca não conhece, não sabe quem que é a Mariana, não sabe quem que é a Fetalia, ela caiu ali de paraquedas. Se eu dou uma notícia dessa para ela e a primeira contato dela comigo, ela nunca mais volta em mim. Ela vai dizer, a mulher é doida. Né? Ela entra numa negação e talvez foi tão chocante a notícia que eu dei, e pode ser dada assim, da forma mais acolhedora possível. Geralmente ela... Ainda mais se ela encontra um outro pelo caminho que fala que o bebê está todo normal. Nossa, e pior é que isso acontece, né, gente? Eu já vi isso no consultório e causa uma confusão mesmo. Eu tive uma paciente que só conseguiu resolver quando ela foi para Fetalia, e aí a gente entendeu que até então estava entendendo, né? Nem ela, nem eu. Né? Foi, o que está acontecendo? O que está acontecendo, né? Porque fica confuso. E eu gostei, assim, eu vou voltar nesse assunto, né? Eu escutei você falar antes da gente entrar no ar, que vocês não usam mais o termo incompatível com a vida. Olha isso, gente. É muito... É um termo que a gente, como profissionais ali da Fetalia, a gente não gosta. Não é um termo que a gente acha legal, porque a gente entende que a vida... ela existe enquanto ela está ali, né? Enquanto tem um coraçãozinho batendo ali, a gente não usa esse termo, né? Mas a gente é muito pé no chão, assim, com as pacientes. Talvez por isso que elas gostem, assim, porque eu falo assim, a primeira coisa, é uma coisa importante que eu tenho certeza que vocês fazem isso também com seus pacientes. Quando a gente tem já uma paciente que tem um diagnóstico, ou ela chega assim com um ultrassom que teve várias alterações e ela quer entender o que está acontecendo, a primeira coisa que eu pergunto e que eu sento com ela ali, escuto a história dela e na hora que ela termina a história, como que chama seu bebê? Adoro. Porque muitas delas não nomeiam. Eu falei assim, como que chama seu bebê? Naquele momento... A chave às vezes cai. Vou chorar, assim, gente, com esse assunto. Naquele momento, você vê, eles param assim. Eu não me conectei com esse bebê até então. Quando às vezes, por exemplo, é antes do morte primeiro, não tem nome ainda, né? Eles estão ainda, não sei, mas eu vou pensar. E eu tive uma paciente recente, ela falou assim, eu não vou dar nome, porque eu vou sofrer muito com isso. Porque na hora que eu der o nome para minha filha, isso vai ser, assim, muito sofrido para mim. Eu falei assim, pensa com carinho. E a gente faz um trabalho, Dani, então, faz um trabalho lindo de dar nome, inclusive para o que já partiram. Sim, se eles não existiram. Sim. Porque é a forma que a gente tem de... É seu filho, assim, às vezes ela fica tão envolvida na dor daquele diagnóstico que eu tenho que fazer procedimento invasivo, não sei o quê, que ela esquece que é o filho. Né? O que é o mais importante ali daquela paciente? É que é o filho dela, é o filho daquele casal, às vezes é o primeiro filho, é o quinto filho, não interessa, é o filho deles. E ele tem a existência dele, intraútero ali, que já... por mais curta que às vezes seja essa existência, né, que seja um aborto de primeiro trimestre, né, que às vezes você não sabe o sexo ainda, né, é difícil, às vezes ele parte e você não sabe nem se era menino ou menina e não tem nome por isso, né, mas
ele teve uma curta existência que mudou muito aquela família. A partir daquela gravidez, aquela família não é a mesma. E muda né? tudo mesmo, muda a Muda. estrutura genealógica dessa família, né? É. Muda ali aquela árvore de luz dos pais, dos filhos. E quando a gente nomeia, a gente não só coloca luz aonde precisa, como a gente também consegue trazer essa dor, no caso, para um lugar mais específico. Porque se eu te perguntar assim, vou fazer só uma metáfora. Se eu te perguntar assim, está triste? Tô. Com o quê? Com a vida. Fica parecendo que a tua vida inteira tá ruim. Se a gente consegue dizer não, depois que a gente está ali numa conversa, eu tô triste por esse motivo, a gente traz um nome para aquela dor. A gente dá uma direção para ela. Então, quando não tem nome, eu sofro porque eu não me vinculei ao fato de que eu estou falando do meu filho. E quando eu nomeio esse filho, ele toma uma personalidade, um caráter, uma história, ele entra numa história. E aí, muitas vezes, eu me sinto mais à vontade, livre, para me vincular com esse filho. Porque, gente, não se enganem, o vínculo ele já vai existir, e se a gente não nomeia esse vínculo, ele vai ficar como fantasma aqui atrás. Aí, quando a gente traz nome, a gente tira daqui de trás, põe na frente e fala, olha. Então, olha, agora a gente vai olhar para isso. E isso é importante, né? Você encarar isso. Né? É engraçado você falou essa questão de nome. A forma como eu acolho uma paciente de perda gestacional no consultório. E ela vai me contar os casos, né, o passado obstétrico e falar, não, porque eu vivi uma perda de tantas semanas e nananã. E aí a primeira coisa que eu pergunto, e como chama o seu filho? E nem a chamava, como chama o seu filho? Isso. Porque ele existe. Né? Eu acho que são essas coisas que traz um quentinho no coração de quem já perdeu um filho ou que vai passar por uma perda gestacional. E são pequenas coisas. E é isso que é o nosso... Eu acho que é o nosso grande diferente aqui, sabe? É trazer essa forma de acolher, do que falar, o que não falar. Olha como isso faz diferença, né? Eu acho que o nome, ele dá uma existência para a pessoa, né? O bebê, o neném. Adorei essa frase, repete. Ele dá, assim, o nome ele traz uma identidade e a existência daquela pessoa, né? E é fundamental, gente, é fundamental, é o nosso corpo, assim... E você cuida de um feto, você cuida de um pacientinho, é um ser que está ali. Você precisa saber o nome do seu paciente. E eu tenho uma dificuldade enorme, porque eu gosto muito, todo ultrassom, né, que vem, eu falo assim, como é que chama? Aí eu fico chamando, o Antônio está mexendo muito, aí eu fico brincando, sempre chamo pelo nome. E agora, a Mônica tem uma paciente que está no terceirinho agora, que ela não quer saber o nome, ela gosta não sabe de... o sexo, ela só descobre no parto. Só no parto, e eu tenho uma dificuldade com ela. Porque, e aí eu sempre pergunto, tem nome? Menina, menino? Então, e aí eu, sabe, eu tenho que, pra não chamar pelo nome, né? Eu tenho que me policiar o tempo todo na ultrassom dela. Ou dar umas falas do sexo. Nossa Senhora. Aí eu fico assim o tempo todo, eu não morei posso falar, 10 anos na Austrália, né, gente? Quando eu falei que eu sabia o sexo do meu... Quando eu estava aqui no Brasil e engravidei e falei que eu sabia o sexo, meus amigos disseram, como assim? Você já sabe? Já tem nome, você nem viu a cara. Porque isso é cultural, né? E quando eu furei a orelha, então? Nossa, mas isso é outro assunto. Então, eu acredito que assim, ó, a gente falou de propósito, né? Eu comecei hoje o podcast falando dessa coisa da missão mesmo, de trazer para si, e não só executar, ser um profissional e executar o que tem ali, realmente mergulhar nisso, mergulha na dor, porque mergulhar na dor é uma das suas funções nesse trabalho. Eu imagino que você deva sentir muito. Muito, muito. E eu falo que a cada paciente é uma assim, não existe, eu não consigo ver muito uma fórmula da gente dar notícias em termos de palavras, né? O que eu faço é sempre, eu conheço aquele casal, né, aquela família, eu tento entender um pouquinho dos valores deles, né, e isso na conversa ali no próprio ultrassom, a gente vai conversando e vai
descobrindo, né, como é que eles são e como é que é a posição deles de vida ali. E quando eu tenho que dar uma notícia, eu vou muito no nível deles. Né? Não adianta eu ficar falando termos médicos que são incompreensíveis para aquela família. Né? Eles vão sair e falar assim, ela falou grego para mim. Você tem que fazer conexão para dar uma notícia ruim. E cada família é de um jeito, assim. Isso faz o meu trabalho muito especial, assim, porque eu tenho... Cada dia é um dia, nenhum dia é igual ao outro. Né? Hoje foi de um jeito, às vezes até a própria evolução. Eu tenho evoluções lindas, assim, eu tenho famílias que eu acompanhei lá desde o morfológico de primeiro trimestre e tive que dar alguma notícia ali no meio do caminho e foi aquele, né, aquela negação, aquele luto muito, muito dolorido, muito intenso que eu acho que a paciente tem que viver. Ela tem que viver esse luto, ela tem que expressar aquilo, ela tem que... às vezes é a forma como ela vai dar um mergulho profundo ali na dor dela para ela sair bem ali na frente, né? E não é vergonha nenhuma chorar e se sentir fraca e falar que não vai dar conta. Toma tempo. A gente tem uma frase bonitinha lá na Fetale que a cura ela é um processo. Né? Né? São uns clichês que... A cura não é linear, gente. Ela é um mergulho mesmo. Ela é um processo. Assim, e esse processo, ele é o mais dolorido, porque o que acontece? A paciente ela chega ali e eu dou uma notícia de que tem uma translucência nucal alterada, por exemplo. Né? Ela quer todas as respostas naquele momento. E eu não vou ter as respostas todas naquele momento. Eu vou ter que passar por um processo para a gente conseguir construir o que é aquela alteração. Né? Então, eu vou passar por um processo para saber o diagnóstico, para eu saber o tratamento, para eu saber o prognóstico, que, né, essa palavra, às vezes, quem não sabe, né, é o que esperar daquela criança depois que ela nascer. Né? Então, tudo isso é um processo, que às vezes vai demorar a gestação inteira. Né? É possível que demore, né? E tomara. Às vezes, esse tempo ajuda até o casal a processar tudo. E aí, todo mundo deve estar pensando assim, nossa, mas é só doloroso, né? É só muito... É doloroso. Tem ali os movimentos de muita dor, né? Tudo isso que a gente já sabe. Mas, olha, eu acho que nós três aqui podemos falar de alguns casos que, apesar da dor... com uma boa assistência, com um bom trabalho, o desfecho não é que foi bonito e favorável, mas foi simbólico, foi potente ali para aquela família, né? A gente já viu bebês nascerem com uma trissomia, sabendo que talvez não sobreviveriam, que foram partos lindos. Que às vezes as pacientes questionam, né? Tipo assim, eu não sei o que é melhor. Essa frase eu escuto muito. É saber que meu bebê já não vai morrer e aí eu não consigo, né? Como que eu vou trabalhar e viver essa gravidez inteira sabendo que ele vai morrer? Ou se descobrir que está morto só no véspera de nascer, igual você viveu, sabe? As pacientes, né, que a gente tem com síndromes, elas falam muito isso, assim. E eu falo com ela, não tem como fugir desse luto. Porque ou você vai viver ele antes e durante a gestação, ou você vai viver ele depois, mas ele vai existir. Ele vai existir. Né? Ele está aí. Não tem como fugir dele. Não tem como fugir. Eu estava até falando com a Mônica aqui, antes da gente começar, sobre um texto que eu fiz, né, que chama Travessia, esse texto. E eu fiz ele muito baseado num texto da Bettina Pick. Depois eu vou compartilhar com vocês, que é lindo, é lindo. Ele tem 2 páginas, esse artigo, e ele é maravilhoso, porque o título dele é O que esperar quando você não espera? Mais ou menos uma coisa assim. E aí ela fala assim, olha, existem notícias que, do ponto de vista da medicina, da ciência, você não tem o que fazer mais. E aí isso até extrapola o campo da obstetrícia. Vamos supor um câncer terminal, uma doença... mas trazendo aqui para a gente, né, uma doença genética que ela, quando é muito
difícil aquele bebê, quando ele nascer, ele sobreviver por ele mesmo, né? Então, aí ela fala, não é que a gente não tem uma cirurgia para oferecer, a gente não tem um remédio para curar, a gente não tem nenhum tratamento ali da medicina que a gente pode oferecer que vai trazer aquele bebê para uma vida normal. Mas você tem muito a fazer quando você está presente. Então, seja presença na vida dessas famílias. Ai, que lindo, é isso. É lindo, é lindo. Às e ela vezes fala assim, você só tá ali do lado. É. E nem é só, né? É um Não abraço, é só. E é isso um que ela olhar. fala, é isso que ela fala. Ela fala assim, olha, seja presença. Você vai estar fazendo muito por esse paciente e por você. Porque a gente, como médico, é angustiante também, porque eu não queria dar aquela notícia, eu queria poder pegar aquela família e falar assim, olha, isso vai se resolver. Isso, eu queria muito, assim, no início, né, eu tinha muito essa angústia, de falar assim, eu tenho que falar alguma coisa que vai resolver. E não vai, né? Eu tenho uma trissomia, qualquer doença genética, eu não tenho como curar aquele paciente, né? A medicina não chegou nesse ponto ainda, né? Mas eu tenho E não está nas nossas mãos, né, Mari? Não tá. Eu falo, nós não somos deuses. Exato. Né? A gente não tem esse poder de quem vive e de quem morre. Eu acho que é saber cuidar. Saber o nosso limite. Nós temos limites, né? A medicina tem limite. Então, não é saber curar somente, é saber cuidar. Isso. Gente, é isso. Muito bem, muito uma frase sensacional. Não, porque nem a cura está no cuidado, muitas vezes, porque o processo de cura às vezes, a própria dor, a própria doença, né? Então, quando a gente fala de nomear o feto, né, o bebê, a gente traz para ele a vida dele, a história dele também, né? E aí é o processo dele, é a história dele ali. Tem a protagonista, que é a mãe, o pai, mas ele que é a história dele. Então, a gente traz para ele assim, o fato de que ele viveu aquilo, aquela é a história dele. E na minha concepção, tá? Isso é uma coisa muito pessoal. É a própria cura. Quando você atravessa algo, mesmo que o final não seja da forma como a gente esperava, é a própria cura. Se a gente pensa na Cecília, quanto que a Cecília te curou? Quanto que o processo todo que você viveu com ela, pura cura, eu tenho certeza que te trouxe. É claro que você não precisava ser assim para a cura, né? Mas como foi isso, é a própria cura, né? Você mergulhar nela. É bonito, apesar de ser triste. Mas é isso, a gente tem que saber cuidar, né? Essa presença, esse olhar, né? Você olhar para a paciente hoje e estar muito próximo ali, às vezes é um abraço. É aquele abraço silencioso. É a escuta. A escuta, é né? dar o tempo para ela que ela precisa. É de tudo isso que a gente sempre fala aqui. Eu acho, deixar amar. Exato. Você lembra da Mônica, que chegou num encontro do Grupo Coxa com 5 meses? Eu lembro, a gente fala muito dela, que ela estava com um vestidinho branco, grávida de 5 meses, e o bebê não tinha nome, ela tinha acabado de descobrir a trissomia da Manu. E aí ela saiu do encontro pensando num nome já, e ela se vinculou e teve a Manu. Manu viveu até 1 aninho, morreu de Covid. Né? Mas é isso, assim, a história foi bonita, apesar de toda a tristeza que imprime também, né? Um filho com as limitações e um filho que possivelmente vai morrer, mas a gente pode construir histórias bonitas, apesar dos diagnósticos. Exato. E dos prognósticos. E são histórias lindas, né? São histórias que curam, né? São histórias que vão modificar. Que volta no respeito, que volta o valor à vida, que volta no acolhimento, que volta em tudo que a gente propõe. E uma coisa super importante, que tudo isso que a gente está falando, isso é presencial. Né? Hoje a medicina, eu tenho uma preocupação para que rumo que a gente está indo, né? E uma das coisas que a gente discute muito na Fetale é que nós somos esse cuidado, essa medicina fetal, por mais tecnológico que seja um ultrassom, por mais tecnológico que seja um tratamento intraútero,
né, ou um procedimento, um exame genético, o cuidado ele é artesanal. Ele é presença. Ele não é um celular. Olho no olho. Olho no olho. Você sentir, você Pegar. se emocionar, escutar, dar o tempo da pessoa. E a gente não consegue fazer isso no WhatsApp, ou na internet. A gente não consegue fazer isso. Então, esse trabalho, eu faço questão que ele seja artesanal dessa maneira. Porque eu não vejo a medicina lá na base, né? É aquela medicina lá que eu tive um grande professor, Enio Pietra, né, de clínica médica, que era aquela medicina de beira de leito, né? Que ele olhava para o paciente e, né, cuidava dele só com o olhar, assim, foi lindo presenciar isso. E hoje a gente tem isso, a gente resgata isso na Fetale. Né? Uma consulta de medicina fetal, ela não dura menos que 2 horas. É ele que falava, você quer conhecer o paciente, passa quanto tempo você puder no leito? Eu acho que meu marido já falou dele. E assim, então, a gente que já está caminhando para o final, né? Então, é um bate-papo gostoso, né? Mas se a gente pudesse, a gente ficaria aqui muito tempo, mas até para o pessoal de casa conseguir assistir o episódio inteiro. Então, isso. Essa convidada inspiradora, eu acho que, né? Se a nossa proposta é levar, inspirar e transformar, que a gente possa inspirar. Um novo modelo de cuidado, né? Uma forma diferente de dar as notícias, de respeitar a vida do filho, do feto. E antes de terminar, né, Mari, assim, a gente vai falar da Fetale um pouquinho. Sim. Né? Quem está lá na Fetale com você? O que é a Fetale? Fetale, ela é uma grande paixão minha, assim, que é um serviço que surgiu com o Francisco e com o Fábio em 2016, né, com esse propósito de cuidado, de trazer uma medicina fetal de ponta aqui para Minas Gerais. E eu entrei na sociedade da Fetale em 2019, e aí depois veio Covid, né, já tudo mudou, né? Bagunçou todo mundo. Mas a gente conseguiu crescer na pandemia, porque veio, né? Grávida não para, você não para o cuidado da grávida porque é um Covid, né? Aí que você intensifica, né? Então, a Fetale, ela tem a parte, somos 10 médicos, né? Então tem a parte de ultrassom, né, o ultrassom comum que a gente conhece aí, que vai fazer o rastreamento aí do né, crescimento, vitalidade aí, todos nós fazemos, e tem a parte, o serviço de medicina fetal e cirurgia fetal, que sou Fábio, Francisco e eu, né, a gente que está, né, nesse cuidado aí das pacientes da fetal. E sempre os 3, assim, muito unidos nessa questão, nesse propósito de trazer esse acolhimento para essas pacientes, né? A gente não tem a menor intenção de acelerar e de fazer volume, né? A gente, nesse cuidado, a gente quer que a paciente saia da Fetale segura, né? Por mais que as notícias sejam ruins para elas, no sentido de sair da expectativa daquela gravidez, né? Porque toda mãe idealiza uma gravidez, e às vezes o que a gente vai fazer é desconstruir todo esse ideal, né? Daquele filho perfeito, né? Mas mesmo assim, o nosso propósito é que ela se sinta segura e que ela saia ali, né? A gente vai até o parto ali com ela segurando a mão dela. Né? Isso é maravilhoso, né? 2 maravilhosas médicas, maravilhosas. Pena que eu não vou ter mais filhos, gente. Mas olha, então se quiser dar o último recado para a mulher, para a pessoa que vai estar te assistindo, assim, o que ela precisa buscar quando ela vai passar por um processo de ultrassons, exames e... Eu acho que toda paciente que vai engravidar ou que está grávida, ela precisa valorizar o cuidado desse momento dela. Então, ela cuidar, se informar dos profissionais, se informar dos melhores
né, de como que ela pode se cercar dos melhores exames, né, e investir nisso, né, Mônica? A gente se... Essa semana mesmo eu falei muito isso, assim, dessa inversão de valores, né? O quanto as pacientes investem num aniversário, né, de 1 ano, de 5 anos, e às vezes... Chá revelação. Num chá revelação, um balão de estourar papel colorido custa R$400, mas elas não pagam R$400 num bom exame de ultrassom. Isso. Né? Então, assim, é isso. E não tem, né, é inviável a gente tomar Nossa, 2 adorei horas isso. de tempo. Não pagam, né? Às vezes eu oriento assim, eu preciso que você faça um ultrassom com a Mariana na Fetale. Ah, mas ela atende plano? Não atende. Ah, então não vou. Mas vai para o exterior fazer um enxoval. Aí a gente entra num outro podcast, né? Mas assim, é isso, inversão de valores. essa notícia Adorei. que a Mari falou, sabe? Priorizem, Esse tipo de cuidado coloca na balança, né? Quem vai estar com você, quem vai cuidar da vida. Porque só se vive uma vez, só se nasce uma vez. Então... A gente tem falado muito isso, né? As pessoas não fazem enxoval emocional, não sabem o que é gravidez, parto, puerpério, traz emocionalmente para a vida delas. Uma dificuldade, né, no pré-natal, um puerpério difícil, enlouquece, separa, enfim. É isso. Eu acho que esse cuidado, ele é fundamental. Ele devia ser a base ali de quando você vai engravidar, né? Olha, se prepara. Porque muita coisa pode vir por aí, né? Se informe de maneira adequada, né? A gente tem que buscar informações na fonte confiável, né? Porque hoje com a internet a gente fica assim vendido com tanta informação. Então, o profissional que vai estar do seu lado... E, assim, busque profissionais que discutam com você todas as opções. Né? Que na hora que você precisar vai estar de mão dada com você. Isso, e que você, na hora de tomar uma decisão, você vai tomar uma decisão consciente. Né? Tipo assim, olha, eu tenho todas as informações para esse caminho, então... Deixa eu escolher agora, baseado em todas as informações. Então, ter esses profissionais, ter esses exames, eles vão... eu falo que informação, ele é poder. Né? Então, a paciente ela se sente mais poderosa ali, e mais segura. Ela, talvez, para passar por um momento difícil, ela vai estar bem. Ela vai estar um pouco mais fortalecida, né? Então, isso é fundamental, né? Priorizar esse cuidado. E aí, fazendo isso... o restante vai vir como consequência ali, né? Exatamente. Quando a gente prioriza, as coisas vão acontecendo, né? Vão acontecendo, né? As pessoas certas vão chegando. Um exemplo, assim, só rapidinho aqui, né, do que seria esse cuidado. Às vezes a gente pega uma paciente morfológico primeiro normal, morfológico segundo, uma cardiopatia. E aí, o que eu faço agora? Né? Aquele profissional, ele já vai abrir, ele vai construir toda a equipe, né, para que aquele bebê nasça bem. Né? Ele vai te guiando, você não está sozinha. Você não sai, né, indo de clínica em clínica querendo... Isso é lindo, porque você traça todo o caminhar com essa pessoa. Exato. Você faz um trabalho ali que talvez eles não teriam condições, né? Nossa. Assim como você, Mônica. Vocês traçam um caminho ali. Eu também faço isso, tá? Quando às vezes a pessoa está perdida, eu já sei para onde que ela vai, quais médicos que ela vai procurar, quais são as possibilidades. Isso é rede de apoio, gente. Rede de apoio, isso mesmo. Isso é rede de apoio. A gente precisa. Quanto mais a gente investe nisso, mais rede de apoio a gente busca. E nós somos rede de apoio. Rede de apoio técnica, né? Mas rede nós de somos. apoio, rede de apoio técnica, mas é porque é isso. A gente tem vários tipos de rede de apoio. E isso é muito importante, porque é fazer o contorno ali. Na hora que ela está tão perdida, as pessoas precisam, eles estão tão perdidos, eles precisam de contorno. Isso. E muito do que vocês fazem, nós fazemos, é esse contorno. Eu fico muito feliz que nós podemos mudar tudo isso. A gente não vai mudar o fato de que pessoas vão continuar morrendo, bebês também morrem. Estatísticas existem, os diagnósticos difíceis vão existir, né? As perdas intraútero, as perdas gestacionais. Estatisticamente, eu sempre falo, nós somos muitas, né? 20% das gestações, 20% das mulheres que engravidam não levam os filhos para casa. Então, a gente tem que investir nesse momento. Né? Mais de 3 milhões de bebês que morrem
por ano, né, no mundo. Então, é um número grande, mas quando a gente precisa mesmo construir essa rede e esses contornos, porque a estatística não vai mudar. E se as famílias tiverem a melhor condução na morte perinatal, ainda assim elas vão viver toda a dor. A dor não vai ser amenizada, mas ela pode ser cuidada, amparada, protegida. E a gente vai ajudar muito. Isso que você faz, Mari, que você faz, Mônica, que eu faço também, ajuda que as famílias não se despedacem, que não fique só pó daquilo tudo. Ou seja, é capaz da gente conseguir fazer e ajudar nesse reerguer mesmo. Eu estava vindo no caminho para cá, né? E aí eu coloquei no Spotify e a música que começou a tocar foi aquela Stand By Me. E aí eu falei, gente, é isso, né? E ela fala assim, eu não vou ter medo se você estiver ao meu lado. Né? Bonito. E aí eu falei, é isso, né? A gente, é esse apoio, né? Essa rede. Vocês viram que a gente não pode nunca mais terminar esse podcast, que ele tá muito gostoso, não tá? Tá bom de falar, tá bom de estar aqui com vocês. Mulheres que eu admiro tanto, né? E é isso, assim, a gente vai se reconhecendo no olhar, a gente vai se reconhecendo nas histórias, a gente vai se reconhecendo nesse trabalho que a gente... E nós temos muitas histórias juntas. Não, se dá pra sair daqui e continuar tomando café. E são muitas histórias felizes, né? Assim, muito bom. Então. Muito obrigada, audiência. Muito obrigada a vocês que estão aí. Por favor, se vocês gostaram desse episódio, curtem, compartilhem. Vamos fazer essas informações chegarem cada vez mais no maior número de pessoas. Então, estamos aí sempre às quintas-feiras, 20 horas, com episódios novos em todas as nossas plataformas de áudio. Muito obrigada, Dani. Muito obrigada, Mari. Obrigada, eu que agradeço. Obrigada mais uma vez ao Grupo Zelo por fazer isso tudo acontecer. Um beijo para vocês. Eu vou agradecer também você, Mari, você, Mônica. Muito obrigada pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente hoje. O Grupo Coach agradece imensamente a tua presença. Prazer é meu. Dizer que, mais uma vez, a gente reforça o fato de que nós somos todos muito imbuídos nas nossas missões, né? E nesses propósitos mesmo de trazer uma assistência adequada, né? Humanizada, respeitosa, cuidadosa. E o Grupo Zelo tem nos proporcionado isso. Se não fosse o Grupo Zelo, nós não poderíamos estar no ar, levando tantas informações de qualidade, e eles também se alinham ao propósito, né? Desde 2017, em vários lugares do Brasil, eles cuidam com primor de todo o tempo, né? A gente não entrou nesse assunto hoje, mas quando o bebê chega a óbito, se o casal não consegue nem ouvir o que a Mariana está dizendo ali na hora da notícia, imagina como que eles ficam na hora do óbito. Então, o Grupo Zelo tem todo esse trabalho acolhedor de fazer com que esse momento não seja um momento de muita invasão, de distorção, de financeiro. Então, eles cuidam disso com muito zelo. E a gente só pode agradecer a presença deles nesse podcast, mesmo que invisível, eles estão aqui o tempo inteiro na tela, estão aqui proporcionando o fato de que a gente vai poder continuar construindo essas redes maravilhosas e esse apoio tão bonito. Então, obrigada mais uma vez. Obrigada, suas maravilhosas. E você aí que está aí, dá o seu like, mande para a gente poder ajudar o algoritmo a levar isso para mais pessoas, porque é informação de qualidade, é vida. Obrigada. Obrigada. Quando se trata de fazer algo pelos outros e de coração, o brasileiro é imbatível. É um povo amigo, caloroso, que está sempre por perto quando a coisa aperta. Alguns chamam isso de empatia, outros de consideração.
Mas esse cuidado todo, que na verdade está além do cuidar, tem um nome muito especial: zelo. E cada vez mais brasileiros têm zelo pelos pais, pelos filhos, pela família inteira. Tem zelo pelos pets, pelos amigos e até por si mesmos. Cada um com o seu motivo e todos com uma certeza: ter zelo faz toda a diferença. É poder contar com milhares de benefícios e com suporte completo ao longo da vida inteira, no país todo, a qualquer momento. Porque não importa a hora nem o lugar, o Grupo Zelo vai estar presente para fazer o que o brasileiro sabe fazer como ninguém: cuidar, de um jeito muito especial. Grupo Zelo. Quem tem, vive bem.